Olá, aqui é o Gustavo Melegasso, eu sou nutricionista especialista em fisiologia do exercício e hoje vamos falar sobre dois problemas relacionados com glúten que confundem muita gente, a doença celíaca e a hipersensibilidade ao glúten. Fica comigo até o final desse vídeo, que é bem curtinho, para você entender e esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse assunto que é tão importante e que pode ajudar na detecção e no tratamento do seu problema ou de alguém que você conhece. Mas antes eu quero te pedir só uma coisa. Se você quer acompanhar dicas como essa, se inscreve no canal caso esteja vendo esse vídeo no YouTube ou curta a página caso esteja vendo esse vídeo no Facebook. E não perca outros assuntos que vamos preparar para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre quais as diferenças entre doença celíaca e hipersensibilidade ao glúten. Quais são os sintomas, como é a detecção, como funcionam os tratamentos e os cuidados que devemos ter com essas doenças. A doença celíaca é a reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, na cevada, no centeio, no malte e até na aveia, devido à contaminação cruzada na industrialização da aveia. A doença celíaca ocorre em pessoas com tendência genética à doença. Geralmente aparece na infância, nas crianças com idade de 1 e 3 anos, mas pode ser descoberto com atraso em qualquer idade, inclusive nas pessoas adultas e até idosos. A doença celíaca ocorre em pessoas com tendência genética à doença. Geralmente aparece na infância, nas crianças com idade de 1 a 3 anos, mas pode ser descoberto com atraso em qualquer idade, inclusive nas pessoas adultas e até idosos. São relatados mais de 150 mil casos por ano só no Brasil. Não tem cura, mas o tratamento requer a exclusão total de alimentos que contenham glúten e ajuda a eliminar pelo menos os sintomas. São relatados mais de 150 mil casos por ano só no Brasil. A doença celíaca não tem cura, mas o tratamento requer a exclusão total de alimentos que contenham glúten e pelo menos ajuda a eliminar todos os sintomas. É necessário um diagnóstico médico a partir de exames laboratoriais e de imagem para confirmação da doença, que é crônica e pode durar a vida inteira. Os exames do anticorpo antitransglutaminase e do anticorpo antiendomísio são altamente precisos e confiáveis, mas insuficientes para um diagnóstico determinante. A doença celíaca deve ser confirmada encontrando-se certas mudanças nas vilosidades, que são as ondulações que revestem toda a parede do nosso intestino delgado. Para ver essas mudanças, uma amostra de tecido do intestino delgado é colhida através de um procedimento chamado endoscopia com biópsia. Com o passar do tempo, a reação imune, que é a reação alérgica ao consumo do glúten, gera uma inflamação que danifica as paredes do intestino delgado, causando sérias complicações. Também dificulta a absorção de vários nutrientes, fazendo com que a pessoa emagreça e inclusive até desnutra. A base do tratamento é uma dieta sem glúten para ajudar a gerenciar os sintomas e promover a saúde e o reequilíbrio desse intestino. Os sintomas da doença celíaca são os seguintes: dor local no abdômen ou articulações, arroto, azia, diarreia, gordura nas fezes, má digestão de alimentos, náusea, refluxo ácido, vômito e excesso de gases. Devido a uma absorção dos nutrientes, é comum observarmos anemia, desnutrição, fadiga, déficits de vitaminas e perda óssea, levando até a osteoporose. As crianças sem tratamento podem ter crescimento lento ou puberdade atrasada, dificuldade no aprendizado e cognição. Também é comum outras coisas: coceira, erupção cutânea, intolerância à lactose e perda de peso, até mesmo gerando infertilidade. Hipersensibilidade ao glúten ou sensibilidade não celíaca ao glúten, uma doença que começou a ser estudada há poucos anos, tem intrigado os gastroenterologistas. A sensibilidade não celíaca ao glúten. Quem sofre com ela chega ao consultório com queixas semelhantes às de quem tem doença celíaca. A diferença é que quando o paciente faz os exames, descobre que não tem os mesmos marcadores genéticos iguais aos dos celíacos, nem apresenta sérios danos nas velocidades do intestino. Essa sensibilidade é uma reação menos severa à ingestão de alimentos com glúten do que a causada pela doença celíaca. Seus principais sintomas são diarreia, dor abdominal, gases, perda de peso, dores nos ossos e nas juntas, dormência nas pernas, dores de cabeça, confusão, dermatite e anemia. Um consenso entre especialistas é que a sensibilidade não celíaca não é uma alergia nem uma doença autoimune, e sim uma resposta imunológica ao glúten, pois alguns pacientes têm níveis variáveis de anticorpos contra a gliadina, que é uma das proteínas do glúten. Ao contrário da doença celíaca, ela não causa inflamação crônica nem danos permanentes no intestino. Como a sensibilidade ao glúten muitas vezes se confunde com a alergia ao trigo e a síndrome do intestino irritável, ainda não há dados confiáveis sobre prevalência na população. Estima-se que mais pessoas tenham sensibilidade não celíaca do que doença celíaca nos Estados Unidos, que a doença atinja mais mulheres do que homens na proporção de 1 para 3. Estima-se que mais pessoas tenham sensibilidade não celíaca do que doença celíaca nos Estados Unidos, que a doença atinja mais mulheres do que homens na proporção de 3 para 1. Por isso, o método usado pelos gastroenterologistas e nutricionistas é prescrever uma dieta sem glúten para ver se os sintomas regridem. Em caso positivo, estes alimentos são reintroduzidos para checar se os sintomas retornam. Por isso,
Um método usado pelos gastroenterologistas e nutricionistas é prescrever uma dieta sem glúten para ver se os sintomas regridem. Em caso positivo, esses alimentos são reintroduzidos para checar se os sinais retornam. Quando a sensibilidade é confirmada, seu tratamento consiste em uma dieta com quantidade reduzida de glúten ou sua eliminação total, em casos severos, mas sob orientação médica para repor vitaminas e minerais não encontrados em produtos sem glúten. Se ainda assim os sintomas persistirem, é preciso considerar como suas causas outros fatores, como intolerância à lactose ou má absorção de frutose. Como ainda não se sabe se essa condição é permanente ou transitória, a recomendação é reavaliar os pacientes, especialmente as crianças, a cada 6 ou 12 meses. Pessoal, para eu não me alongar muito e o vídeo não ficar chato e extenso, tem uma listagem de alimentos permitidos e alimentos proibidos em caso de doença celíaca e intolerância ao glúten. Alguns cuidados especiais que a gente deve saber. Atenção ao rótulo de produtos industrializados em geral. A Lei Federal 10.674 de 2003 determina que todas as empresas que produzem alimentos precisam informar obrigatoriamente em seus rótulos se aquele produto contém ou não contém glúten. Atenção! Qualquer quantidade de glúten, por mínima que seja, é realmente prejudicial para o paciente celíaco. Leia com atenção todos os rótulos ou embalagens de produtos industrializados. Em caso de dúvida, consulte o fabricante. Não use óleo onde foram fritos empanados com farinha de trigo ou farinha de rosca, que é feita com pão torrado. Não engrosse pudins, cremes ou molhos com farinha de trigo. Tenha sempre cuidado com temperos e amaciantes de carnes industrializados, pois muitos contêm glúten. Não utilize as farinhas proibidas para polvilhar, assadeiras nem formas. Outra coisa muito importante, na escola e ambientes de trabalho não é necessário separar as pessoas celíacas dos demais colegas na hora das refeições. O celíaco pode e deve fazer os mesmos exercícios que seus colegas. Existem celíacos que também são diabéticos, portanto sua alimentação não deve conter glúten e ser controlada em açúcar. Muito comum celíacos também terem intolerância à lactose. Atenção a esse sintoma. Portanto, sua alimentação não deve conter glúten nem leite de vaca e derivados. E aí, curtiu as dicas? Então deixe um like que é muito importante para o crescimento desse canal e para fazer com que a informação chegue ao máximo de pessoas que se interessam também por esse assunto. Agora, se inscreve aí no nosso canal e não perca os vídeos semanais que a gente está preparando para você. Muito obrigado por assistir. Tchau!